Fala pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, dia 7 de outubro, né? Iniciando a semana, então a gente vai fazer aquele breve resumo, né? Que a gente faz toda semana, né? Então, olhando para a semana passada, a semana foi a primeira semana do mês, então a gente já vai entendendo da seguinte maneira: a primeira semana do mês, como tem muitos indicadores importantes, ainda mais com o mercado de trabalho, que são um dos indicadores principais para o Federal Reserve tomar decisão sobre suas políticas monetárias. Então é uma semana que tem muita volatilidade, ou seja, os players no mundo todo começam a montar suas posições ou desmontar sua posição mediante a saída de cada indicador. E na última semana do mês também tem muita volatilidade. Ou seja, a primeira semana e a última semana são semanas mais fortes, né? Que a gente vai chamar assim, são semanas mais voláteis, né? E as semanas do meio a gente tem ali um pouco mais de tranquilidade, ou seja menos vol para os investidores, beleza? Bom, deixa eu me apresentar para você que está chegando agora. Quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, sócio do escritório Cashwise, idealizador aqui do canal, beleza? Aqui a gente não tem vinheta, a gente vai direto, certo? E vamos embora. Bom, o início da semana ele começou com o discurso do Powell, um discurso gravado, né, do Jeremy Powell, que é o presidente do Banco Central norte-americano, mencionando que as próximas direções, né, que o Federal Reserve, que o FONC, que é o Comitê de Política Monetária lá nos Estados Unidos, né, ele vai tomar de decisão para a sua taxa de juros, que é a taxa do Fed, mediante como vai ser as informações de mercado de trabalho e da economia, né, norte-americana. Então, pediu para todo mundo aguardar para que venha tomar novas decisões. Então, a semana começou assim, só que todo mundo, né, todos os investidores, olhando para o Federal Reserve, tentando adivinhar, né, mediante os dados que já haviam saído, que o Federal Reserve deveria cortar um pouco mais de juros, ser mais agressivo nesse afrouxamento monetário. Mas Jeremy Powell pediu para todo mundo ficar mais cauteloso. O que aconteceu? Durante a semana nós começamos a vir com os dados de mercado de trabalho, né? O ADP, JOLTS, seguros de desemprego e depois o payroll, né? Esses indicadores vieram mostrando que o mercado de trabalho está forte, né? Não está tão ruim assim. E junto a isso, nós tivemos também outros dados lá na economia norte-americana que corroborou que o Federal Reserve pode ser mais cauteloso nesse corte de juros, ou seja, vir para 0,25 pontos, né? 0,25%, ou seja, 25 base points ao invés de 50. Então, isso já veio e começou a ser precificado. Aí, com isso, o que aconteceu? As bolsas norte-americanas ficaram basicamente de lado, né? Nós tivemos ali Dow Jones subindo 0,09%, o S&P 0,22% e Nasdaq subindo 0,10%. Ou seja, foi bem tranquilo. Junto a essa primeira semana, que foi pautada em mercado de trabalho norte-americano, nós tivemos a elevação das tensões entre ó, eita ferro, entre Israel e Irã, né? Onde começou um bombardeio de ambos os lados, e isso acaba elevando as tensões, porque o conflito pode vir a finalizar, né, numa guerra de fato, certo? Então, essa tensão acaba elevando o barril de petróleo. O petróleo na semana passada subiu 5%, que isso é muito bom para as petrolíferas, né? Ah, Vini, mas pô, o mundo está entrando em guerra, que não sei o que, isso é bom. É bom para as petrolíferas porque vai consumir petróleo. Então, você não vai perguntar da onde vai ser esse consumo, né? Simplesmente vai ser consumido. E tem um outro fator que o Irã, ele é um grande produtor de petróleo também, né? E se Israel bombardeasse as suas reservas, né? E a sua produção, a sua base produtiva, isso poderia trazer um outro problema muito grave, né? Porque o petróleo iria tomar um pouco mais de força. A gente já vê ali o Brent, por exemplo, já trabalhando na casa de quase $80 novamente. A gente estava com o Brent trabalhando abaixo dos 75, nos $71, né? Nós temos o WTI trabalhando ali nos $76, ou seja, isso acabou trazendo as petrolíferas para cima. No mercado norte-americano e aqui no Brasil não foi diferente.
o setor de energia, né, olhando para petróleo, acabou ganhando força, tá? Mas junto a isso, nós tivemos também uma elevação do DXY, né? O dólar acabou ganhando força também e a galera ficando um pouco mais cautelosa. Ou seja, nesse problema de risco de guerra, a gente tem aí uma corrida para os ativos de segurança, beleza? Bom, deixa eu mudar aqui a minha telinha para vocês e a gente já vai falar um pouco mais do que está acontecendo aqui, como é que estão tendenciando a abertura dos mercados hoje. Eita ferro, ó, até travando a língua aqui. Bom, S&P, Nasdaq, Dow Jones, futuros norte-americanos tendenciando a abertura negativa. Ásia e Pacífico fecharam majoritariamente no campo positivo, foi bem interessante, né? E nós temos ali na Ásia, por exemplo, uma, uma, uma questão que na terça-feira, né, amanhã no caso, os mercados da China continental eles vão abrir, né, vão reabrir devido aí ao feriado, e é uma semana aí de que é onde a Comissão Nacional de Desenvolvimento, né, de Reforma, né, do órgão, que faz o planejamento do país, né, vai fazer ali uma coletiva de imprensa. Vamos entender o que traz isso de novo, porque a gente vê a China, no caso, todos os investidores, que a China precisa crescer, né? A gente está falando da segunda maior economia do mundo e a maior economia da Ásia. Então, esse é um dos pontos. O mercado imobiliário, o setor imobiliário lá na China, ele vinha numa fraqueza onde a gente vê até o minério de ferro recuando e recuando muito, tá? Agora nós já vimos ali, depois dos incentivos que o governo fez, a gente olhando com que o minério de ferro já voltou para casa dos $100, tá? China entrou no feriado, vai reabrir amanhã, aí amanhã a gente começa a ter um pouco mais de informações para o mercado. Olhando, por exemplo, a Vale, vou pegar a Vale e botar a Semin também. Semin é uma empresa que eu gosto bastante, né? Ambas chegaram a trabalhar num ponto muito crucial ali de suporte, né? Deixa eu botar um pouco mais para cima aqui para vocês. Chegaram a trabalhar num ponto crucial ali de suporte. Vale chegou a subir bem ali, né, na última semana. Numa semana anterior, né, 11%, foi bem interessante. Então, a galera que bateu Vale, que quis sair de Vale, eu falei, não sai, é só olhar o que está acontecendo aqui, ó. Só olhar o que está acontecendo aqui. Muita gente gosta de comprar Vale aqui embaixo, certo? Bateu na média móvel de 200 períodos no semanal, fez um belo recuo ali, que é até natural, vamos botar ali, né, caiu 2%, é natural. Nós temos aí CSN Mineração fazendo o mesmo movimento, né? Bateu lá num ponto de suporte e a galera depois voltou a tomar. Bateu ali basicamente aos 6,34 ali, né? 6,60 e fazendo aí um recuo que também é natural. Mas ambos estão olhando, na minha visão, ganhando essa região aqui dos 6,30, 6,70, por exemplo, aqui dos R$ 7, na verdade. Ganhando essa região aqui, é uma região bem interessante para compra, né? Que aí vai ganhar aí uma região que a gente está falando do último topo, né? Que é uma resistência bem interessante, da mesma forma que Vale também, né? Ganhando essa região dos R$ 65, pode vir buscar aí os 72 também com bastante tranquilidade. Olhando agora aqui o nosso Ibovão da Massa, que a gente tem aí essa mini LTA aqui, né? Essa mini LTA aqui, que é bem interessante, onde muita gente acha que o Ibovespa sempre vai cair e vai cair mais, né? Então, vou falar aqui com vocês, até sem o gráfico ali, e o que acontece? Muita gente é pessimista com o Ibovespa, só que a gente tem que entender o seguinte, se você está no Ibovespa, comprando ações no Ibovespa, para buscar simplesmente uma renda passiva, onde você está construindo uma carteira, onde você vai ter uma rentabilidade sobre esse capital que você está investindo no futuro, né? Porque você está deixando de gastar o dinheiro agora e você está investindo na empresa para você ganhar esse dinheiro no futuro, ser remunerado, você não pode ficar preocupado com o curto prazo. O problema é que as pessoas querem botar dinheiro na bolsa de valores hoje e ficar rico amanhã.
Então você vai ficar totalmente descompensado, porque você não vai ter vida. Você vai ficar o tempo todo abrindo seu home broker ou então seu mobile ali para poder ficar olhando se as suas ações, sua carteira valorizou ou não valorizou, certo? Qual é o sentido do negócio? O sentido do negócio é simplesmente quando tem a queda, você comprar. Só que a galera só quer comprar quando sobe. Ah, tá subindo, eu vou comprar. Não façam isso. Não façam isso que vocês vão estar indo para um viés totalmente contrário, tá? Vocês não entenderam o jogo. Então, é melhor não ter ações na carteira. Vai para renda fixa, ou então vai para um fundo de multimercado, vai para qualquer canto. Não bote ação na carteira, se você ficar com esse viés, tá? Então, esse é o ponto. Vamos lá. A gente tem essa mini LTA aqui, né, no Ibovespa, chegando a bater novamente a máxima histórica ainda esse ano, onde muita gente achava que a bolsa iria despencar e a bolsa não despencou, tá? Então agora a gente vai entrar nessa semana aonde nós tivemos semana passada a elevação do grau de investimentos aqui do Brasil. A gente ainda não está ainda no investment grade, né, que seria ali o grau de investimento para o mundo todo, né? Falando que nós somos bons pagadores, nós temos as contas bem sanadas, ainda não chegamos nesse ponto. Mas a Moody's, ela deu essa elevação na classificação. Isso é bom para o Brasil. Só que nós temos, por outro lado, a questão do risco fiscal, né? Onde as contas públicas acabam não fechando. E no final da semana, nós tivemos um fator que trouxe uma preocupação ainda maior, né? Onde nós vimos a dívida bruta do país crescendo, né? Indo para 78,55% do PIB. Tivemos um bom PIB? Tivemos, mas a nossa dívida também está crescendo. Então, isso traz preocupação para os investidores de como o governo vai conseguir controlar os gastos públicos, tá? Porque temos que aí uma meta de déficit zero, né, nas contas públicas até 2025, né? Até dezembro de 2025. Vamos ver se vai atingir ou não. Essa semana vai sair mercado os dados de inflação, o que pode trazer também mais indícios em relação ao comportamento do nosso Banco Central, tá? O nosso BC. Porque o Copom ele tem aí um viés de elevação de juros, onde os Estados Unidos está caindo juros, a gente subindo juros, o que pode fazer um diferencial de juros positivo, né? Para quem está lá fora trazer grana para cá para dentro. Ou seja, se tu fizer isso, a gente tem uma tendência do dólar vir para baixo, tá? O da doleta aqui, né? Tá no diário, deixa eu botar no semanal para facilitar aqui a visão de vocês, né? A gente tem uma visão aqui de um dólar um pouco mais para baixo. O dólar só não perdeu o 5,40 justamente pela questão fiscal, tá? Ainda o fiscal ainda pesa nessa conta do dólar. Ah, o índice DX ganhou força, tá? Mas as commodities ganharam força pra caramba. Quando as commodities ganham força, o nosso real se valoriza. O problema é que o nosso fiscal joga contra, tá? O nosso fiscal joga contra. Então, a tendência hoje, qual é a do dólar, Vini? É ficar nessa lateralizaçãozinha aqui até sair bons dados em relação ao gasto público. Se vier alguma notícia que do planejamento, né, da ministra do Planejamento, que tem alguma contenção, algum bloqueio de gastos para poder organizar melhor e controlar melhor o orçamento, a gente pode ver sim um dólar um pouco mais fraco, até porque as commodities estão para cima, né? Quando a gente olha aqui o petróleo está para cima, está fortemente positivo. Ganhando as 80 doletas aqui, a gente pode ver aí um ganho para o nosso real, tá? Então o dólar, a tendência hoje é essa lateralização até com que saia alguma coisa do fiscal. Está muito mais pautado no fiscal do que lá fora, tá? E a gente vê hoje o índice DX está neutro ali, basicamente. Vamos aguardar. Show? Bom, vamos falar da agenda dessa semana. Nós temos aqui Boletim Focus essa semana, discurso da Michelle Buma, discurso do Caixa Hadi também, que é um membro votante do FONC, e discurso do Rafael Bosque. Ou seja, nós temos bastante Fed Boys e Fed Women falando hoje, tá? É bem interessante. Quando a gente vai para terça-feira, temos balança comercial nos Estados Unidos, tende a fazer preço, mas muito pouco, a gente vai olhar muito mais as questões das tensões lá fora. Nós temos aqui produção de autoveículos e registros aqui no Brasil, índice de otimismo econômico, ou seja, não vai fazer muita coisa. Rafael Bosque volta a falar novamente.
Nós temos variação de estoque de petróleo aqui na terça-feira, que não faz muito preço. Vice-presidente do Fed vai falar às 8h30. Aí a gente vai só repercutir isso no dia seguinte. E nós temos aí na quarta-feira, que é o divisor de águas, a nossa inflação, porque se ela vier acima do esperado, a gente pode ter aí uma queda maior para a Bolsa, porque o nosso juros futuros ele pode tendenciar vir para cima, tá? A taxa longa. É essa taxa que faz a precificação dos ativos, tá? Dos valuations. Se essa taxa vier para cima, a gente pode ter sim aí uma bolsa um pouco mais negativa, tá? Natural. Agora, se a inflação estiver controlada, a gente pode ter aí uma bolsa um pouco mais positiva. Vamos entender como é que vai abrir a China em relação ao minério de ferro, porque aqui vai pesar minério de ferro, petróleo, tá? E os bancos. Sempre olhem para esses três fatores aqui, esses três setores aqui no Brasil. Estoque de gasolina, né? Então, isso sim faz preço no mercado de petróleo e mais a questão lá das tensões no Oriente Médio. E tem mais discurso dos Fed Boys e Fed Unos. E às 15 horas temos a ata do FONC, tá? A ata do FONC é a ata da última decisão da reunião da política monetária norte-americana. Vamos ver o que está na ata que não ficou tão claro assim no discurso do Jeremy Powell. Beleza? Aí quinta-feira já começa a ficar mais do mesmo, né? Tem aqui o núcleo da inflação, que é o CPI norte-americano, tá? Mais dados de inflação, que agora é lá fora. Então, juntando o que vai sair na ata com os dados de inflação norte-americana, a gente pode vir a ter mais clareza na decisão do Federal Reserve, beleza? E aí, sexta-feira, nós temos o PIB do Reino Unido, índice de preço ao produtor, que é o PPI lá nos Estados Unidos, mais Fed Boys falando, né? Michelle Buma volta a falar aí na sexta-feira e acabou, beleza? Bom, muita atenção com o capital de vocês, conforme eu falei, se você está no mercado de ações visando montar uma carteira para o longo prazo, não fique preocupado com ruídos de curto prazo. Usem os ruídos de curto prazo para aportar mais, para comprar mais ações, não para tirar ações da sua carteira, tá? Muita gente quer a carteira mais bonitinha, mais organizadinha e tal. A carteira você tem que comprar o que te dá mais oportunidade no momento. Beleza? Isso é que vai fazer a diferença lá na frente. Beleza? Se as ações não perderam fundamentos, se você está comprando bons ativos, não fiquem com medo de alocar nesses ativos, mesmo que ele venha a cair. Aí é que está dando a oportunidade para você fazer uma boa carteira de ações para o futuro. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção no capital de vocês e até mais com informações aqui no canal. Valeu!